Graça e paz, meus amados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua bendita graça, infinita misericórdia, bondade para conosco. Que bom estarmos aqui mais uma vez, agraciados por Deus, já por esse dia abençoado que Ele está nos dando, a semana de paz, uma semana de vitória, não é? Eu quero já, cumprimentando os irmãos que estão entrando aqui, irmão José Borges, não é? E outros que vão entrando, já estou... Agora vá chamando para a sua sala de vídeo, né? Irmã Jane, chamando para a sua sala de vídeo, vá compartilhando aí, porque como eu digo sempre, não é? Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais a palavra de Deus vai inundar o coração dessas pessoas. E a mim, Deus te abençoe. Então, vá fazendo isso agora, vá chamando, vá convidando, coloque na sua sala de vídeo, Daniela, irmã Sônia. Vamos fazendo isso, queridos, e vamos alcançar mais pessoas ainda. Hoje eu vou começar um assunto nessa semana, as 3 lives que eu vou fazer sobre mudando a história. E eu vou trazer personagens bíblicos que, com a sua vida, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de viver, com a sua maneira de proceder, com as suas atitudes, esses personagens, né, bíblicos, ou essas personagens bíblicas, elas vieram e com as suas vidas elas conseguiram mudar tanto a sua história de vida, como a história de vida da nação e de muitas outras pessoas. Então, chama as pessoas, vai ser assim tremendo para a sua vida, pode ter certeza no que eu estou lhe dizendo. Então chame outras pessoas, aí mais 2, 3, quantas pessoas você puder chamar, chame, para poder estar nessa sala de vídeo com você, para poder participar com você, e diz para ela, olha, Deus tem uma palavra para a gente nessa semana. E eu digo isso a você, querido, é porque Deus tem falado ao meu coração. Então, faça isso, chame mesmo. Agora, se você quiser agora anotar ou não, você que sabe, mas vai ser muito bom para a sua vida, porque tem sido para mim. Então, querido, eu quero ainda cumprimentar a irmã Rosilene e outros que estão chegando aí. Que o Senhor te abençoe abundantemente, tá? Então, eu quero iniciar hoje o versículo que eu escolhi para ministrar nesta tarde. Agora, nada de tristeza, e não fiquem com raiva de vocês mesmos por me terem vendido. Deus me mandou na frente de vocês para conservar a vida por meu intermédio. Está em Gênesis 45, versículo 5. Claro que eu lendo esse texto, né, quem já conhece a passagem bíblica sobre isso, sabe qual é o personagem que eu estou falando aqui. Eu estou falando de José, um homem que Deus usou a vida dele poderosamente para fazer mudanças radicais, tanto na sua vida quanto na sua família. Mas vamos assim ver um retrospecto. José é um jovem, como nós sabemos, né, filho de Raquel com Jacó, e Jacó, segundo a Bíblia, amava muito esse filho. E essa maneira de amar, essa de ser de Jacó com José, isso despertou algumas coisas, fez algumas coisas acontecerem. Mas o que eu quero tratar com você é que José, ele manteve o foco. Guarde isso aí. José manteve o foco, ok? Então, guarde bem o que eu estou lhe falando nesta tarde, porque isso vai ajudar muito você durante as outras lives a entender melhor. Então José manteve o foco. O que é manter o foco? É o que a Bíblia chama. A Bíblia chama de manter o foco de perseverar. E o que é perseverar? É manter uma posição firme, propósito firme, posição definida naquilo que você
sabe que Deus está tratando com você e está chamando você para isso. Ok, então José manteve o foco. Essa foi a razão, uma das coisas tremendas na vida dele, porque ele não saiu da sua posição. Então o que aconteceu? Vamos lá para a gente ir se envolvendo, né? E entrando em toda essa, em tudo o que Deus faz na vida das pessoas e na sua vida. E ele vai fazer na sua, como fez na minha, faz na minha, vai fazer. Muito bem. Qual era a primeira coisa aqui que nós vemos que José manteve o foco? É que ele tinha compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus levou José a não renunciar ao compromisso que ele tinha com Deus. Apesar de ser jovem, apesar de muito novo. O que aconteceu? Os irmãos ficaram com inveja por causa de como Jacó tratava ele, de como ele era cuidado por Jacó, amado por Jacó, que era seu pai. Então os irmãos ficaram com inveja. E então um dia Jacó mandou que ele fosse aos seus irmãos, que estavam no campo, cuidando dos rebanhos, e quando ele chegou lá, os irmãos combinaram entre si de fazer o quê? De matarem José, por causa da inveja. E aí jogaram dentro de um poço. Quando jogaram dentro de um poço, o irmão dele, o mais velho, disse assim: gente, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso aqui, não está certo o que nós estamos fazendo. Então não vamos ficar com a culpa da vida dele, do sangue dele, nas nossas mãos. Então vamos fazer o seguinte: vamos tirá-lo daí e nós vamos vendê-lo como escravo, porque aí nós não ficamos com a culpa do seu sangue. Muito bem, e assim fizeram. Então olha só, olha as lutas que José enfrentou. Primeiro, inveja dos irmãos. Depois, vendido como escravo, se tornou escravo, foi vendido, foi levado para o Egito. E ali ele foi, Potifar chegou e olhou para ele lá no mercado de escravos e comprou a José e trouxe para sua casa. Potifar era um homem influente, né, no reino ali, no Egito. Um homem influente junto a Faraó. Então, Potifar trouxe para trabalhar na sua casa. E ele começou, e diz a Bíblia que aonde ele colocava a mão dele, tudo prosperava, caminhava bem. Porque o Senhor era com ele. Aí ele sofreu outra coisa, sofreu o assédio da mulher de Potifar. Viu? Sofreu assédio, ela o assediou, queria de todas as maneiras, ele não abriu mão do seu compromisso com Deus, ele mantinha o foco. Ele mantinha o foco. O que não era fácil, nós sabemos disso. Que era difícil, era complicado. Era um jovem, diz a Bíblia que ele era bonito, que ele era um jovem muito formoso, então isso chamou a atenção daquela mulher. E ela queria de qualquer jeito que ele deitasse com ela. Ele não cedeu. E numa situação lá, ela tentou outra vez e ele fugiu para não pecar, para não errar, para não falhar, mantendo o seu foco com Deus. Então ela ficou com uma roupa dele, né? E ali disse para o marido e para todos que estavam ali que ele tinha tentado violentá-la sexualmente. Então, veja bem, sofreu o assédio dessa mulher, sofreu a calúnia por ela o caluniou, mentiu, e por causa disso, Potifar o levou e o encarcerou, foi preso. Ele, prisioneiro, sem ter culpa, sem ter feito absolutamente nada de errado, sem ter falado nada que viesse a ferir ou a ofender quem quer que fosse, e ali estava esse rapaz preso. Agora imagine bem na cabeça de um rapaz desse o que estava passando. Imagine se fosse qualquer um de nós. Essa injustiça, uma injustiça sem tamanho. Mas ele não saiu da posição dele. Ele não saiu do foco. Ele continuou no foco que era servir a Deus e ser obediente a Deus. Agora, vamos caminhar um pouquinho. Veja agora, José nessa situação, preso numa masmorra. Quando chegou lá, ele, com o seu jeito, com a sua maneira, a sua sinceridade, toda a sua maneira de ser, o chefe da carceragem
gostou dele. E então passou para José a responsabilidade de cuidar dos presos, de alimentar os presos. A Bíblia diz que ele levava comida para os presos e tudo. De ser essa pessoa que tinha um bom relacionamento com todas as pessoas. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que por causa de uma situação no palácio, o rei se aborreceu, tanto com o copeiro, que era o garçom, né, o maître lá do palácio, era o chefe dos garçons, e ele se aborreceu com ele por alguma razão e mandou prender. Porque naquela época era assim, se o rei se aborrecesse com alguém, eu mandava prender, eu mandava matar, era assim. Então mandou prender o chefe dos garçons e também mandou prender o chefe dos padeiros. E ali estavam aqueles dois homens. Num momento, guarde bem o que eu estou falando para você, o que eu estou tratando é mudando a história. E não sair do foco. Então veja bem, o que fez, né? Por que Deus agiu em favor de José? O que foi que moveu o coração de Deus para agir em favor de José? Primeiro, ele manteve o seu relacionamento com Deus apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar de estar preso, apesar de ser injustiçado, apesar de tudo, ele manteve o seu relacionamento com Deus. Por causa disso, ele ganhou toda esta simpatia do chefe dos carcereiros, o chefe da carceragem. Ele permaneceu fiel a Deus, independentemente de como seria o seu futuro. Ele não sabia nada do seu futuro, o que viria a acontecer, o que viria depois, ele não sabia nada. Mas ele manteve o seu relacionamento com Deus, permaneceu fiel a Deus, independentemente do futuro que viesse para ele. E então, a atitude de viver integralmente para Deus, sem deixar se abater por causa do que estava vivendo no presente. Isso é uma coisa muito interessante que nós precisamos entender, essa nossa confiança em Deus. Nós devemos manter o nosso relacionamento com Deus independentemente de qualquer circunstância. Nós devemos permanecer fiéis a Deus independentemente de como seria ou será o nosso futuro ou o que vem pela frente. E nós devemos ter a atitude de viver integralmente para Deus sem nos abater por causa do que estamos passando no momento, por causa da situação presente. É uma injustiça? Disseram que não era verdade a seu respeito? Você foi caluniado, a pessoa foi caluniada, foi de qualquer maneira, entrou numa situação difícil, é depressão, é doença, é tudo isso. Nós devemos permanecer dessa maneira com Deus. Então o que fez Deus trabalhar em favor de José foi que ele permaneceu firme no foco que ele tinha, que era de obedecer a Deus. Bem, então quando começou a mudar a história de sua vida? Quando foi que começou? Humanamente falando, se ele olhasse para o presente, para o que ele estava vivendo ali naquela hora, ele poderia dizer, bem, o resultado meu aqui, sabe qual é? Morrer. Porque sair daqui, eu não vou sair daqui tão cedo. Seria isso, né? O que as pessoas normalmente pensam. Ninguém é por mim, ninguém me conhece, sou um hebreu, estou numa terra aqui, sou escravo, vim para cá dessa maneira, como é que vai acontecer alguma coisa? Normalmente se pensa assim, não é? Acontece, querido, que Deus, pela sua onisciência, ele sabe exatamente tudo a meu respeito, o meu futuro, o seu futuro, ele sabe. Então, quando é que começou? Agora veja bem, José está lá, os dois, o chefe dos garçons e o chefe dos padeiros estavam presos. Lembram que eu falei? Estavam presos. E então José um dia chega para dar comida para eles, e olha para eles e vê que os seus semblantes estão abatidos, estão preocupados, não é? E então ele disse, o que aconteceu? Vocês estão assim? Estou vendo que vocês estão diferentes hoje, estou vendo o semblante de vocês diferente, o que aconteceu? Alguma coisa? Aí o chefe dos garçons, que a Bíblia chama de copeiro, Mor,
não é? É o mesmo que o maître, é o mesmo que o chefe, né? Então chegou e disse assim, olha, eu estou preocupado porque eu tive um sonho que me deixou muito perturbado. E José disse, bom, interpretação de sonho é com Deus, mas me conte o sonho aí. E ele contou que estava lá, via um pé de uvas, né? E ele colhia essas uvas, exprimia no copo e levava para a mão de Faraó, né? E então, ele via três pés de uvas, né? E ele fazia isso. E então, José virou para ele e disse assim, olha, você daqui a esses 3 pés de uva, eles são 3 dias. 3 dias. Então, o que vai acontecer é que você daqui a 3 dias, você vai ser chamado de volta para servir o rei. Você vai ser chamado de volta daqui a 3 dias. Então, o chefe dos padeiros se empolgou, disse assim, eu também tive um sonho, qual foi? Eu tinha 3 cestos de pão sobre a minha cabeça. E o último estava cheio de todas as iguarias que nós fazemos para o rei comer e que ele gosta de comer. Mas vinham as aves do céu e comiam todo esse alimento, todas essas iguarias. E ficava sem nada. E então José disse, olha, esses 3 cestos são 3 dias também. E daqui a 3 dias você será enforcado. Essa notícia é terrível. Mas aí José virou para o copeiro e disse assim, agora é o seguinte, quando tu estiver lá, você se lembra de mim. Lembre que eu fiz isso com você, ok? Não esqueça não. Diz a Bíblia que o copeiro, que o chefe dos garçons se esqueceu completamente de José. Completamente. 2 anos se passaram, mais 2 anos. Até que um dia Faraó teve o sonho que todos nós sabemos. Né? Então Faraó sonhou 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as magras engoliam as gordas, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas, as 7 mirradas engoliam as cheias, e esse sonho deixou o Faraó atordoado, sem saber o que fazer. Guarde bem, não saia do foco, viu? A palavra para hoje nessa live é não saia do foco, ok? Então o que aconteceu? Porque Deus pode mudar a sua situação, Deus pode mudar a sua história, sem você nem estar esperando que isso possa acontecer. Então, quando o Faraó disse do seu sonho, contou o seu sonho, e ninguém conseguia interpretar, e o copeiro, me lembrei, agora me lembrei, olha como Deus faz. Eu imagino Deus falando para o copeiro, você está lembrado daquele rapaz que interpretou teu sonho lá na cadeia quando tu estava lá? Você esqueceu dele, né? E esqueci mesmo. Bem, então eu vou falar para Faraó. O rei, quando eu estava preso, aí contou para Faraó o que aconteceu, o que José fez. Então Faraó imediatamente disse, chama esse rapaz para cá. Chama esse rapaz para cá. Urgente, porque eu estou angustiado. E chamaram José, vestiram, tiraram a barba, tudo. Vestiram como tinha que se vestir, apropriadamente para estar na presença do rei. Não é? E então, Faraó contou o sonho para José. E José disse, olha, quem dá a interpretação é o Senhor, é Deus. Eu vou pedir a Deus que nos fale. E o que aconteceu? José disse assim, olha, ó rei, o que vai acontecer é que teremos 7 anos de muita fartura, de muita abundância aqui no Egito. Mas nós teremos 7 anos depois de escassez completa. Então, olha como começou ele interpretando o sonho do copeiro lá na cadeia. Então, presta atenção, meu irmão. Você vai fazer algo, continua fazendo algo para Deus e continua firme no Senhor, perseverante, firmado no foco de servir a Deus e de ser obediente a Deus. Continue fazendo assim, porque Deus sabe exatamente o tempo, a data, a hora certa de mudar a sua história. Saiba disso, no nome de Jesus. Então, olha só, ele interpretou o sonho o sonho do chefe dos garçons e do copeiro, e do padeiro, desculpem. Ele interpretou o sonho de Faraó,
E quando disse, ainda Deus deu uma estratégia para ele ensinar a Faraó, que ele disse, então Faraó, você escolha homens, administradores, capazes, homens sábios, e que construa depósitos, e explicou tudo, não é? Construiu depósitos para encher esses depósitos de cereais, enfim. Você sabe, eu não preciso ficar aqui me estendendo naquilo que você já conhece. Se você não sabe, eu te convido a ler o livro de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, vai lá, a partir do capítulo 36, você vai começar a ver toda essa história. E aí você vai ouvir tudo isso, vai ler tudo isso que eu estou lhe dizendo. Então, interpretou o sonho de Faraó, deu a estratégia. Quando ele deu a estratégia, o que foi que Faraó disse? Eu não posso ter ninguém melhor do que você para poder fazer esse trabalho. Não há, porque você que teve a revelação, você que teve a interpretação, você que recebeu a estratégia. Então, eu tenho que dar para você. E o que aconteceu com José? Ele foi, por causa da interpretação, por causa de tudo que ele falou, sabiamente dado por Deus. Agora, eu só quero te perguntar, será que ele ia interpretar se ele não tivesse um bom relacionamento com Deus? Será que ele ia chegar a esse ponto se ele não tivesse sido fiel a Deus? Se ele tivesse caído lá? Se ele tivesse pecado? Se ele tivesse cedido ao mundo? Se ele tivesse cedido às tentações? Será que ele chegaria? Pense bem nisso. Aí, deu a interpretação e Faraó disse assim, você vai ser governador do Egito. Abaixo de mim, você é a autoridade máxima. Olha só, a autoridade acima de você, só eu. Você é a autoridade e faça o que você disse. Então, José começou a administrar o Egito. Ele foi revestido de autoridade, não é, para cumprir o plano de Deus. Agora, olha só, o plano de Deus, não é? Deus, pela sua onisciência, ele sabia que pelas leis da natureza, Deus sabia que iria acontecer os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez. Deus sabia pela sua onisciência. E sabe o que ele fez? Era uma escassez total. Ele precisaria de alguém para livrar o seu povo da morte pela fome. Porque se não tivesse José lá no Egito, tudo isso foi plano de Deus. Para José ir para o Egito, para ser um instrumento de Deus, ali no Egito, ser esse instrumento que Deus usaria para que o seu povo, o povo de Israel, tivesse condições de sobreviver. E com isso, o Egito foi abençoado, as nações foram abençoadas. Então preste atenção nisso, meu irmão. Você pode ser esse instrumento de Deus, que Deus quer fazer através da sua vida, coisas extraordinárias. Mas mantenha o foco. Não saia do foco, porque aí a sua história vai mudar. Vai mudar a história da sua vida, pode mudar a história da sua família, pode mudar a história da sua igreja, pode mudar a história da sua cidade, do seu bairro, pode mudar. Porque você, eu e você, nós não saímos do foco. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o problema, não importa o que eu esteja vivendo aqui no presente, o que importa é manter a nossa posição, a nossa atitude de obediência, de fidelidade com Deus e de um relacionamento maravilhoso com Deus, independente de qualquer situação. Então, o que aconteceu com José? Ele foi e Deus o usou poderosamente. E você sabe toda a narrativa bíblica, que depois os irmãos, a fome veio e todos passaram situação difícil. O Egito abasteceu todas aquelas nações, todos aqueles povos que estavam à sua volta, eles foram abastecidos. E não faltou alimento. Por quê? Porque Deus usou uma única pessoa. Deus quer usar a sua vida e a minha para abastecer, para abençoar, para fazer o que há de melhor
para a vida dessa pessoa, mas para a sua vida e para a vida de todos. Mas o importante é, eu vou repetir, eu vou enfatizar para você não esquecer, não saia do foco, mantenha o foco no Senhor. Amém? Quarta-feira que vem eu vou tratar, ainda dentro de Mudando a História, um outro personagem bíblico que, olha, meu irmão, vai ser assim tremendo, viu? Vai ser tremendo para você. Então faz esse trabalho aí, convida pessoas, faz mesmo, compartilha, chama, enfim, né? Faça seu comentário aí que você queira fazer. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Deus me deu nessa tarde, de poder estar com você dessa maneira, de ver a sua participação, de poder me alegrar com você. Obrigado pela a sua maneira de ser e estar conosco, né? Então, cada dia nós vamos aumentando mais pessoas para que elas sejam abençoadas e tocadas pelo Senhor. Queridos, hoje nós temos um aniversariante, é o irmão Wendel Maurício. Ele é membro da igreja, está aniversariando, não é? Então nós queremos orar pelo Wendel, abençoá-lo, abençoar sua família, e em nome de Jesus. Então eu quero te convidar agora, vamos orar pelo Wendel? Vamos clamar a Deus por ele? Querido Deus, queremos te agradecer pelo que o Senhor nos deu nessa tarde. De forma maravilhosa o Senhor nos abençoou. E podemos ministrar a tua palavra. Querido Senhor, agora nós te clamamos pela vida do teu filho, Wendel. Está aniversariando. Ó Deus, que esse ano seja um ano de bênção para a sua vida, um ano de vitória, um ano de realizações em Cristo Jesus. E que, ó Senhor, a tua proteção, o teu cuidado, o teu amor, a tua graça, cada dia sejam mais abundantes sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos. Pai Celestial, que o Senhor o abençoe abundantemente com toda sorte de bênçãos. Querido Senhor, nós te clamamos pela nossa nação, te clamamos pelos enfermos, como fazemos isso em todas as lives, e não vamos deixar de fazer. Todos aqueles que estão enfermos, em casa ou nos hospitais, opera, Senhor. Ministra a tua bênção de cura sobre eles, tanto aqui no Brasil, quanto nas nações, esse sofrimento todo que as pessoas, todos estamos enfrentando, mas nós sabemos que o Senhor tem o melhor, e nós vamos manter o nosso foco no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Nós cremos no Senhor, estamos certos de que o Senhor pode operar. Sara a nossa nação, Senhor, sara, para que em tudo o teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amados? Um abraço para todos, mais uma vez. Senhor vos abençoe abundantemente com toda sorte de bênçãos, e só dizendo a você que não deixe de contribuir, não deixe de doar. Ainda estamos precisando, ainda temos necessidade de alimentos para fazermos as cestas. Não é? Como eu disse, recebemos uma oferta maravilhosa de uma empresa que nos abençoou com cestas, mas nós temos ainda mais famílias que precisam, viu? Então, vamos fazer isso no nome de Jesus, vamos abençoar estas famílias, vamos dar alegria para essas famílias, porque o alimento, meu irmão, tendo alimento, as outras coisas vão sendo resolvidas. Que você seja esse instrumento de Deus para abençoá-los. Diga comigo, logo, logo estaremos cantando o hino da vitória. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Amém e amém.